Pessoal, boa noite. Então vamos lá ao nosso briefing, 13 de maio. Assuntos do governo. Ações do governo para o setor de transportes rodoviários. O governo vem realizando reuniões de acompanhamento e de definição de medidas a adotar e que, quando confirmadas, serão difundidas com oportunidade. Inclusive, agora mesmo há uma reunião capitaneada pelo nosso ministro Onyx, tratando desse tema. Então, quaisquer que sejam as informações, tão pronto quanto possível, vocês serão cientificados. Ministério da Economia. O Ministério da Economia lançará esta semana o Plano Mansueto. Ele é uma iniciativa do governo federal de equilíbrio fiscal e auxílio aos estados que não podem pegar empréstimos com garantias da União e não se encaixam no regime de recuperação fiscal, que é o RRF. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a União tem um limite de cerca de 13 bilhões de reais para oferecer como garantia. Ele acertou, porém, que o mais importante são os estados terem maior controle sobre suas despesas. O plano é voltado para estados de classificação C, no rating, que considera a capacidade de pagamento de cada unidade da federação. O secretário argumenta ainda que os empréstimos serão liberados em divisões contratuais sob a condição de que a poupança corrente melhore anualmente, de forma que o Estado volte para a classificação B em 2022. Os empréstimos serão concedidos por bancos públicos, privados ou organizações internacionais como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ainda não foi definido se o próprio Tesouro concederá os empréstimos. Na visão do secretário, abro aspas, a demanda dos estados é de empréstimo com garantia, fecho aspas, de forma que a preferência deverá ser por bancos privados ou órgãos internacionais. Ministério da Educação. As instituições de educação superior que desejarem aderir ao Programa de Universidade para Todos, ProUni, referente ao segundo semestre de 2019, deverão manifestar o interesse entre os dias 13, ou seja, hoje, e 20 de maio. No caso das mantenedoras, o prazo vai até 27 de maio. A exceção vale para as que não possuem registro no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal, que é o CADIM. Também não é obrigatória a renovação das que comprovarem a quitação de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Ministério da Saúde. O Ministério estabeleceu nova etapa do programa Mais Médicos, com a finalidade de garantir que a maioria da população tenha acesso ao atendimento médico de qualidade, tratamento adequado e prevenção de doenças no Brasil. Nessa fase serão oferecidas cerca de 2.000 vagas para os profissionais de saúde. O novo edital prioriza a participação de profissionais formados e habilitados nos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil, CRM Brasil. Os médicos devem começar a atuar na atenção primária a partir de junho. A prioridade será para cerca de 790 municípios com altos índices de vulnerabilidade social, atendendo às populações de áreas com maiores dificuldades de acesso, a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas,
e que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde. Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas serão beneficiadas. As inscrições ocorrerão entre os dias 27 e 29 de maio deste ano, serão realizadas exclusivamente pela internet no site do programa. Vocês adiantaram algumas questões e nós vamos de pronto já respondê-las. O tema que vocês colocaram, que seria uma eventual exoneração do general Santos Cruz. A nomeação e exoneração de qualquer ministro é uma atribuição do senhor presidente da República. Esse assunto não está na pauta neste momento. Por isso, o presidente, comigo, não fez nenhum comentário. Indicação do ministro Sérgio Moro ao STF. O presidente externou que acredita, abro aspas, o ministro Moro tem as condições éticas, morais e intelectuais para assumir um cargo importante como este. O ministro Sérgio Moro deixou claro hoje, pessoalmente, em várias entrevistas, que não condicionou a sua participação no governo do presidente Jair Bolsonaro à provável indicação à vaga do Supremo Tribunal Federal. Viagem aos Estados Unidos. Vocês fizeram algumas perguntas com relação a quem o presidente iria encontrar, e nós adiantamos. Estão previstos, no momento, encontros com o governador do Texas, com o prefeito de Dallas e também com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. A viagem ocorrerá, como já iluminado a vocês, de 14 a 17 de maio. Ele vai receber o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. As condições de execução ainda estão por serem acordadas. Um outro tema que nos foi apresentado é a questão da votação da medida provisória 870. Segundo a Casa Civil, há tempo hábil para a votação das medidas provisórias, em especial a medida provisória 870, antes de perderem as suas validades. O ministro da Casa Civil já fez tratativas com os presidentes da Câmara e do Senado, que asseguraram que as medidas provisórias entrarão na pauta já na próxima semana. Ainda questões referentes a tarifas da China. Então, o governo brasileiro espera que os Estados Unidos e a China resolvam os seus problemas comerciais, pois são os dois maiores parceiros do nosso país. Eventualmente, o Brasil pode beneficiar-se, não obstante qualquer problema entre as duas maiores economias, naturalmente vai acarretar danos a todo mundo. Vocês ainda voltaram a tocar na questão da vestimenta no Palácio do Planalto, então eu vos adianto. A norma em vigor é de março de 2018. No item referente ao atendimento e ao controle de acesso ao Palácio do Planalto, cita que os trajes utilizados são aqueles adequados à austeridade da administração pública, aliás, como é em outros órgãos públicos. Com relação ao presidente fazer um pronunciamento amanhã, sim, o presidente está propenso a gravar um vídeo e, neste caso, será distribuído e veiculado via redes sociais. Não, ainda não. Não foi gravado ainda. Ele está propenso a gravá-lo amanhã e, se o fizer, divulgará por meio de mídia social.
Por favor, ao microfone, ficamos aqui, iniciamos as perguntas ou posso continuar? Então vamos às perguntas, por favor. Não, é só para esclarecer, porta-voz, é que a gente tem que mandar em tempo real. Esse vídeo é sobre o decreto das armas? Sim. Vamos às perguntas. Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, porta-voz. Tudo bem, Délis? Tudo. Ainda ficou uma dúvida, porque na sexta-feira o presidente anunciou um tsunami que ele pretende vencer esta semana. Aí eu abri uma brecha para especulações. Esse tsunami seria a questão da MP, da estrutura de governo, que se não for votada a tempo hábil, vai fazer com que se estabeleça uma nova estrutura, a estrutura passada é uma confusão. Segundo, pode ser a questão do ministro Santos Cruz, que, de qualquer forma, o senhor não negou, apenas disse que não conversou com o presidente sobre isso, não tratou desse assunto sobre isso. O tsunami também pode ser a quebra do sigilo do senador Flávio Bolsonaro. O senhor poderia diminuir esse grau de especulação e deixar claro o que é o tsunami? Olhe, o presidente deveria ser vidente para, falando de tsunami a semana passada, identificar que seria alguma coisa referente à quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro. Não obstante, o presidente comentou que falou em tese, levando em consideração os vários desafios que o governo tem pela frente. Mas ainda brincou comigo, isso vai depender de São Pedro. E ele torce e acredita que São Pedro é brasileiro. Boa tarde, general. Porta-voz é Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara? A minha dúvida é, a Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz. Queria saber qual é o posicionamento do presidente sobre isso, se ele fez algum comentário e como essa nova fase da investigação afeta o governo. O presidente, como de rotina, sobre as questões de justiça, ele pede que vocês enderecem aquelas pessoas que estão envolvidas. Nesse caso, eu vos peço que enderece ao próprio senador e, eventualmente, ao outro cidadão por você citado. Porta-voz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Eu não entendi a resposta a respeito do tsunami. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. O senhor falou a respeito dos problemas do governo. O presidente citou algum problema específico que poderia ocorrer essa semana? Não, ele estava falando em tese. Mas em tese o quê? Em tese, tese é tese, é sobre qualquer coisa, um pensamento, um desejo que não haja tsunami, um desejo que nós tenhamos a possibilidade de progressar o mais rápido possível em direção a uma economia liberal, com a nova Previdência aprovada, com a reestruturação dos estados aprovados, enfim, em tese. Nessa reestruturação, que pode ocorrer ou não, o presidente pretende aproveitar essa reestruturação e fazer uma reforma ministerial, trocar alguns ministros de cargo ou ainda não tem nada em mente? Eu não tenho esta informação. Boa noite, porta-voz. Felipe Frazão, do Estadão. Tudo bem, Felipe? Queria só voltar à questão que a colega perguntou, se o senhor falou que não conversou com o presidente na pauta sobre a questão do Santos Cruz, do ministro. Mas eu queria saber se o presidente avalia a substituição da Secretaria de Governo e se nessa reestruturação que o senhor já havia comentado antes para a gente, a Secretaria de Governo é que vai ter maior revisão de suas atribuições. Voltamos ao general Santos Cruz. O que o presidente, na minha conversa pré-briefing, esboçou é que ele considera, o que é natural, que a nomeação e exoneração de qualquer servidor, em particular dos ministros, é da sua responsabilidade. Esse caso específico, ele não fez maiores comentários. Vida que segue.
Boa tarde, porta-voz Carla Araújo do Valor Econômico. Desculpa insistir, mas é porque hoje saíram notícias novas de que o ministro estaria saindo. Não é o caso do presidente fazer uma defesa e dizer que o ministro permanece no cargo, ou não só neste momento, porque daí abre aí para a especulação, né? O presidente não fez uma defesa mais enfática do ministro, dizendo que, sim, ele exonere e nomeia, mas que ele está no cargo e continua contando com ele no governo? O presidente tem respeito, consideração e crença em todos os ministros. Não preciso pontuá-los, e ele tampouco precisa pontuar para que qualquer que seja o ministro venha a ter maior ou menor consideração por parte do presidente. Boa tarde, porta-voz. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Tudo Duas bem, perguntas, Luiz? por gentileza. Tudo bem, general. Primeiro, eu queria saber como é que o Palácio avalia, como é que o senhor avalia atualmente o relacionamento e a avaliação do general Santos Cruz pelo presidente da República. Segunda pergunta sobre reajuste da tabela de renda, do imposto de renda. O presidente conversou com a equipe econômica antes de declarar o desejo de reajustar a tabela, e eu queria saber se teve algum desdobramento sobre isso na fala que o presidente teve hoje com o ministro da Economia. Obrigado. Com o ministro da Economia, esse foi um dos assuntos, sim, tratados, ademais de um briefing que o ministro da Economia faz, normalmente às segundas-feiras, com o nosso presidente, preparando para, ao longo da semana, discursar sobre o tema Nova Previdência. Com relação especialmente a isso, o presidente identifica, até chegou a citar algum percentual, acreditar que é possível, e o Ministério da Economia estudará no momento oportuno, que a inflação deste ano de 2019 possa ser considerada na elaboração da nova tabela do imposto de renda do ano que vem. A questão do ministro Santos Cruz, a resposta já foi esboçada. Ele tem a possibilidade, você falou do Santos Cruz agora, não é? Ele tem a possibilidade, naturalmente, por força do cargo, de nomear e exonerar. E é isso, vida que segue. Sim, naturalmente, com o ministro Santos Cruz e com todos os outros ministros. O presidente tem uma liderança natural e estabelece essa liderança pelo contato direto. O faz com os ministros aqui da Casa e o faz com os ministros dos vários ministérios ao longo da esplanada. Isso é natural, isso é muito salutar para a condução do governo. Boa tarde, porta-voz Marcelo Ribeiro, Valor Econômico. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber em relação ao pronunciamento de amanhã, o senhor já disse que, enfim, não há detalhes, mas queria entender se esse movimento foi decidido após a divulgação dos pareceres, tanto de Câmara e Senado, de inconstitucionalidades no decreto das armas. Está dentro do conjunto de ações do presidente analisar o desenvolvimento daquilo que ele apresenta ao Congresso e, a partir do feedback e do estudo da nossa equipe, ele se pronunciar ou não em reforço ou não a eventual demanda ou alguma necessidade do governo. Foi o caso agora dessa questão do decreto dos CACs, nós chamamos de decreto dos CACs, mas ele vai muito além. O presidente, ele imagina fazer-se necessário ele apresentar algum posicionamento em reforço àquilo que foi exarado aqui da presidência por meio da Casa Civil. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Tudo bem, Rodolfo? Porta-voz, minha dúvida também em relação ao decreto das armas, por gentileza. Hoje, o chefe de assuntos legislativos do Ministério da Justiça, Vladimir Passos de Freitas, ele disse que o decreto de armas ele pode ter ferido a Constituição. Queria saber se o governo ele tem alguma análise em relação a isso, essa declaração. E a outra, se tem prazo já para apresentar explicações sobre o decreto à ministra Rosa Weber, que ela estabeleceu esse prazo de 5 dias. A tua segunda pergunta, eu não tenho o dado, mas considero, e você igualmente há de considerar, que ainda está dentro daquele prazo que foi definido. A tua primeira pergunta, uma opinião pessoal de um servidor de outro órgão, que, não obstante não seja exatamente a opinião do nosso presidente, nós, aqui no Palácio do Planalto, identificamos, a partir do estudo jurídico da Casa Civil, não haver inconstitucionalidade. O presidente coloca-se aberto a esse diálogo com o Congresso, com o Parlamento, para, a partir das proposições
do Parlamento e do Congresso, eventualmente adaptar aquele decreto que ele firmou na semana passada. Licença, porta-voz, Cíntia da TV CNT, tudo bem? Como vai? Tudo bem, sim? Tudo bem. Só complementando a pergunta do colega sobre a correção na tabela do imposto de renda, hoje saiu uma matéria no blog do Camarote dizendo que essa medida preocupa a equipe econômica, que estima um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas no ano que vem. Eu quero saber se o governo confirma essa estimativa. Hoje à tarde, o nosso presidente conversou com o ministro Guedes sobre esse tema. Os detalhes dessa conversa eu não tenho para vos apresentar, mas o ministro Guedes identificou a necessidade que o nosso presidente apresentou como passível de ser estudada e ser efetivada no devido momento. Boa noite, porta-voz. Júlia Lindner, do Broadcast Político. Eu queria perguntar para o senhor... Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Uma entidade de juízes federais considerou que é inconstitucional tirar o COAF do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro. Eu queria saber se também tem essa avaliação aqui no Planalto de que é inconstitucional e, se possível, se já existe uma agenda para a viagem dos Estados Unidos. Eu sei que o senhor já citou alguns encontros, mas queria saber se tem as datas. Vamos lá. Obrigada. O presidente entende que o projeto apresentado pelo ministro Moro está dentro da expectativa do shape da constitucionalidade. Foi essa a sua pergunta, não é? Que não seria uma atribuição do Congresso tirar o COAF do Ministério da Justiça, no caso do... A partir de tratar-se de uma elaboração de ideias de um outro órgão, o presidente não vai comentar. Sim, vamos à agenda. Obrigado. Eu procurarei ser breve porque ela ainda está nos últimos detalhes. Então, terça-feira, 14 de maio, então a decolagem do presidente será às 23 horas, aqui da nossa base de Brasília. Vamos fazer uma escala técnica em Manaus, aí em torno de 1h da manhã. E aí partimos de Manaus, previsão de chegada, hora local de Dallas, às 8h40. Haverá naturalmente a recepção por parte dos nossos diplomatas, que é o cônsul-geral do Brasil em Houston, embaixador José Borges dos Santos, que, como é praxe, vai ao interior da aeronave e convida o presidente a tocar solo, nesse caso, solo americano. De lá, então, nós vamos nos deslocar para o hotel, onde faremos a nossa instalação. Previsão de chegada no hotel em torno de 9h20. E só na parte da tarde, tem um almoço privado nesse dia, só na parte da tarde, então, inclusive a primeira-dama fará um deslocamento com a sua equipe e a equipe do presidente Bolsonaro fará um deslocamento para o escritório particular do ex-presidente George W. Bush. Findo este encontro, que é uma reunião privada, o presidente retorna ao hotel e tem um jantar privado. No dia seguinte, vamos lá, o presidente vai sair do hotel que está hospedado para o Old Parkland. Na chegada a Parkland, o presidente é recebido pelo presidente da World Affairs Council de Dallas-Fort Worth, que é James Falk, e conduzido. Haverá um almoço, isso em torno de 12 horas. O presidente da República é recebido, como eu disse, pelo presidente dessa organização, e a cerimônia de entregas do prêmio Personalidade do Ano da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Uma série de participantes que estão aqui, não convém citar,
Ele também será submetido a uma entrevista dessa mesma entidade na parte da tarde, em torno de 14 horas. Em seguida, retorno ao hotel para a gravação da live na quinta-feira, como é natural do presidente Jair Bolsonaro, e vai, em seguida, ao aeroporto. Então, a nossa decolagem ocorrerá às 21 horas, hora local Dallas, com chegada em Brasília às 8h30. Eu procurarei já no briefing de amanhã detalhar um pouco mais, a fim de que vocês possam consertar, junto aos seus representantes lá nos Estados Unidos, essa agenda. Microfone, por favor. A comitiva. Eu também queria fazer essa pergunta. A comitiva nós ainda não estamos autorizados a divulgar, porque ela está em via de fechamento e submetida à apreciação do nosso presidente. Porta-voz, boa noite. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, senhor. General, ainda sobre a viagem aos Estados Unidos, para aproveitar aí o gancho, quer dizer, tem previsão de assinatura de algum ato costurado aí pelas relações exteriores do governo, para além dessas reuniões privadas? Além disso, eu queria saber, quer dizer, qual é por que o governo buscou esse encontro com o ex-presidente George W. Bush? Qual é o objetivo político desse encontro? Eu pergunto isso porque o presidente Jair Bolsonaro reiteradamente tem enfatizado a aproximação com o presidente Donald Trump, né? Expressou isso na visita que fez a ele em Washington, mas vai se encontrar, por exemplo, com um ferrenho adversário, um exato adversário do próprio presidente Donald Trump, que é o ex-presidente George W. Bush, no âmbito do Partido Republicano. Eles são adversários internos. Quer dizer, qual é o objetivo político? Por que foi escolhido esse encontro com o presidente Donald Trump? George W. Bush. E eu queria já emendar outra pergunta, que sobre quando o presidente, no fim de semana... Deixa eu anotar. Vamos lá, então. George W. Bush, a primeira foi o quê? A segunda o presidente se referiu, quando mencionou na entrevista do fim de semana sobre a indicação do ministro Sérgio Moro para o STF, sobre o compromisso que ele tinha com o Moro para a indicação ao STF. Esse compromisso é de quando? É da campanha eleitoral? Em que momento foi feito esse compromisso da parte dele, do presidente, em relação ao ministro Moro? Obrigado. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente George W. Bush vem demonstrar a forma como o nosso presidente identifica o relacionamento político em amplo espectro. Então, o fato do ex-presidente George W. Bush, eventualmente, fazer considerações contrárias ao atual presidente, não inviabiliza, do ponto de vista político e da relação institucional, que o presidente Jair Bolsonaro vá ao encontro desta autoridade que muito marcou aquele país durante períodos muito difíceis pelos quais eles passaram. A questão referente ao juiz Sérgio Moro, eu já adiantei que o presidente considera o juiz Sérgio Moro um quadro com uma capacidade moral, ética e intelectual adequada para fazer-se presente no Supremo Tribunal Federal. É dentro desse contexto que o presidente comenta essa possibilidade da presença do nosso ministro Sérgio Moro naquela casa, a casa mais alta da justiça brasileira. Boa noite, porta-voz. Caio Messina, da TV Bandeirantes. Tudo bem, Caio? Tudo, e o senhor? Eu queria perguntar para o senhor a respeito dessa situação das armas, né? Trata-se de um tema realmente muito controverso, né? As pessoas têm posições muito extremadas a respeito disso, né? Quem é contra é muito contra, quem é a favor é muito a favor. Mas eu queria saber, do ponto de vista técnico, se o presidente, por exemplo, considera que ele está sendo pressionado por ONGs, às vezes internacionais, que têm posições a respeito disso no Brasil, essa questão das armas, né? Às vezes números também bastante controversos. Então, o presidente ele tem se sentido pressionado
a respeito desses números que têm sido divulgados, ou é algo que para ele não faz a menor diferença? Obrigado. As decisões do presidente, e aí nós incluímos essa de elaboração desse decreto, elas são consolidadas a partir da interlocução com vários atores aqui no Palácio do Planalto e atores fora do Palácio do Planalto que possam colaborar no sentido de que o que sai daqui do Palácio do Planalto seja o melhor documento, o mais elaborado, o mais próximo daquilo que se espera para aprovação de imediato por parte do Congresso. Não obstante, sempre dentro do espírito democrático, o presidente aguarda um posicionamento do nosso Congresso e escuta eventuais comentários de outros órgãos para compor a sua análise a respeito daquilo que ele levou adiante, que no caso aí é a questão dos CACs. Uma dúvida. O senhor mencionou que a primeira-dama deve acompanhar o presidente. Queria saber, basicamente, por que ela vai, qual que é a agenda que ela tem lá, por que ela vai nessa viagem, já que é a primeira que ela acompanha. O nosso presidente será homenageado e naturalmente, a primeira-dama demonstrou interesse de compartilhar com ele esse momento tão especial das suas vidas, como político que é o nosso presidente, e ela, como primeira-dama, a representar também a nossa sociedade em um outro país. Só uma dúvida, o senhor tinha dito que ela sairia em outro carro na comitiva quando ele fosse ao encontro do George Bush. Naquele momento, para uma outra atividade que eu ainda não tenho fechado aqui. Seria um encontro com a primeira-dama, com a esposa do George Bush? Não tenho a informação ainda. Tá bom. Pessoal, paz e bem, fiquem com Deus.